Bem, eu falo aqui sobre então uma outra falácia, não é, que há, principalmente de pessoas que hoje estão combatendo o calvinismo, né, na internet, no YouTube, né, tem pastores que estão mais recentemente combatendo isso. Há uns que são energúmenos, né, descontrolados. Tem gente que fica louca, eu acho que surta e começa a falar besteira. Há outros que são um pouco mais, digamos assim, racionais, mas também tentam fazer certo tipo de zombaria, né? Eles criam um boneco do calvinismo e quando vão explicar para suas comunidades, eles fazem isso com zombaria para tentar diminuir a importância ou a seriedade do calvinismo. Isso aí é desonesto, mais uma vez, né? Eu acho que essas pessoas falam isso, mas elas têm medo, no fundo, de que os membros da sua comunidade tenham contato com pastores reformados, com irmãos que têm experiência, não é, na explicação da fé reformada, porque sabe muitas vezes que esses irmãos vão acabar cedendo, né? E até alguns já falaram aí, que já vi, não vou citar o nome de ninguém, mas já vi alguns vídeos aí, né, sobre esses arminianos combatendo o calvinismo, não é, dizendo que é contraditório, por exemplo, um reformado, um calvinista, falar sobre escolha, né? Porque se vocês estão pregando uma teologia que diz que o homem não tem escolha, o fato do homem escolher é uma prova de que a teologia de vocês está errada. Aí você fica assim, ó. Eu fico pensando, cara, como é que a pessoa chega a uma conclusão como essa, né? Tipo, então quer dizer que nós reformados pregamos que o homem não tem escolha? É isso que nós pregamos mesmo? Isso é muito estranho, pô. Da boa, é ridículo até. É cômico, porque é totalmente, sabe, fora daquilo que é a teologia reformada. Totalmente fora. Mas totalmente fora mesmo. E vergonhoso até para quem tá fazendo. É por isso que essas pessoas têm medo de que os membros de suas comunidades tenham contato com cristãos reformados de fato, eu digo. Não é com pessoas que são seguidores de pastores, não. Que tem um monte de gente que diz que é reformado, eles são um bando de idólatras, é o que eles são. Seguidores de líderes aí, né? Dos pastores supostamente calvinistas que são famosinhos de internet. Isso aí são seguidores desses aí, eles não conseguem ouvir outra coisa senão eles, tá? Eles não pensam, eles não parece essa dicotomização de Lula e Bolsonaro, né? Você tem de um lado de lá, cada pastor tem um monte de seguidores que são apaixonados por eles. É igual se faz com banda evangélica. É a mesma coisa, cara. É vergonhoso. Eita, povo que faz vergonha, sabe? Mas esses aí, esses que estão combatendo o calvinismo na internet aí, estão usando muito mais esses aí como referência para poder atacar o calvinismo do que, de fato, tentar conversar com um reformado de verdade, né? Com igrejas reformadas mesmo. Isso é estranho. Mas aí é uma contradição à escolha, né? Então, tipo, cara, se nós estamos ensinando as pessoas que elas devem viver de maneira piedosa, não é? Devem viver para Cristo, estamos dizendo com isso que as pessoas elas têm escolha sim. Quem foi que disse que nós não acreditamos na livre escolha? Talvez alguém possa já ter ouvido que nós definimos isso não como livre-arbítrio, mas como a livre-agência. Você pode chamar de livre-arbítrio se quiser, eu não tenho problema nenhum com isso não. Entende? É porque a palavra, o termo livre-arbítrio, ele tem um peso teológico, digamos assim, e filosófico, que corresponde a um poder que o homem tem, não é? A uma liberdade que o homem tem, digamos assim, de tal maneira que ele continua sendo capaz de encontrar Deus. Entende? Ele continua sendo capaz de encontrar Deus, não é? E então ele faz essa escolha livre por Deus. Sendo que a escritura, não é o calvinismo, mas a escritura mostra que o homem, uma vez que caiu, não é? Ele morreu espiritualmente perdendo certos dons, não é? Então, como é que a gente percebe como perdeu certos dons? Quando ele caiu, ele não pôde voltar para o Éden. Nem seus filhos, não é? Que também nasceram pecadores, não puderam voltar para o Éden. Não puderam ir para o Éden, no caso. E quando você vai para, por exemplo, o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 3, fica muito claro que o homem natural não compreende, não é? A palavra de Deus, não compreende a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Tá? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou, 1 Coríntios, né? Capítulo 2, quando aprendemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, Deus não pode ser encontrado pelo ser humano. Deus, não é? A única maneira de alguém conhecê-lo é por revelação. Deus se revela. Do contrário, o ser humano não o encontra, porque o ser humano é pecador. Por natureza, somos cegos, mortos espiritualmente falando. Né? Então, nós temos escolha.
E você pode chamar até de livre-arbítrio, nós temos escolha. Mas todas as nossas escolhas, elas estão baseadas, elas têm como plataforma a nossa própria natureza, que é caída. Logo, o que é que nós somos? Uma bússola quebrada. Nós não conseguimos, não dá para encontrar Deus com as nossas capacidades. Nossos dons são manchados, defeituosos, digamos assim. Nada que fazemos é perfeito por causa disso, porque somos pecadores. Entendeu a situação? Então eu tenho liberdade, é claro que eu tenho. Né? Isso nunca foi descartado pelo calvinismo. Isso é loucura. Quem está dizendo isso aí é doido, né? Não tem sentido, não. Nós nunca pregamos o contrário. Nós sempre entendemos, sim, que nós temos liberdade. Por que nós cobraríamos os membros da comunidade e exortaríamos eles à piedade se nós não acreditássemos que eles não têm liberdade? Seria muito mais lógico se fôssemos assim, então. Nesse pensamento de vocês, que é um fantoche, né? Então, ora, nós não podemos exortar irmão fulano porque ele está pecando. Não podemos. Por quê? Porque nós sabemos que não adianta cobrar, ele não vai conseguir fazer o que é contrário. Há o pecado, não é? Então deixa Deus trabalhar no coração dele. Olha, Deus trabalha no coração dele. E sabemos que só Deus pode mudar uma pessoa. Mas por meio de que Deus faz isso? Nós somos instrumentos, não é, de Deus para isso. A igreja é. Deus deu dons à igreja, a cada membro do corpo de Cristo, para que nós viéssemos nos ajudar. Tá? Então, perceba que essas conclusões são fruto de desonestidade, não é? De ignorância e de tentar, de alguma maneira, zombar da fé reformada, não é? Para que os membros de suas comunidades nem queiram chegar perto da fé reformada. E tem gente que tem a cara de pau de dizer que nós reformados ganhamos membros de outras igrejas por retórica, porque queremos dar uma intelectuais. Isso é patético, isso é loucura. Não é? Então, nós sim entendemos que temos liberdade, com certeza temos liberdade. A questão é, a nossa liberdade, ela é insuficiente para encontrarmos a Deus. Então, naturalmente falando, nunca ninguém naturalmente vai buscar a Deus. Não é? Primeiro, Deus age no coração da pessoa, pelo Evangelho, para que a pessoa vá até Ele. É aquela questão de Jesus e Nicodemos lá em João 3. Ninguém pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, então nascer de novo. Nós sabemos que o que Cristo fala ali é sobre entendimento. Ninguém pode compreender o reino de Deus. Entender tudo o que está acontecendo, não é? Se não nascer de novo. Ele não está falando de literalmente ver o reino de Deus, não é? Ali. Porque a pessoa que crê em Jesus Cristo é um que nasceu de novo, uma nova criatura, ela não está vendo nada Eu não estou vendo um mundo diferente aqui. Eu olho e vejo a cidade, eu não estou vendo um outro mundo transposto, não é? Não, isso não tem sentido. Não é? Obviamente a ideia é de você compreender, você saber a verdade. Ninguém pode saber a verdade se não nascer de novo. Entende? Ver esse reino de Deus. E Cristo vai ensinar de maneira muito clara que tem que nascer da água e do Espírito. Não é? Ou seja, a ideia é realmente que esse tipo de nascimento é algo sobrenatural. Levando lá para capítulo 1 de João ainda, a partir do versículo 12, né? Olha, quando ele fala no capítulo 3 ainda, o que é nascer da carne é carne, o que é nascer do Espírito é Espírito. Né? E no capítulo 1, a partir do versículo 11 e 12, ele vai falar o quê? Não é? Que esses que creem em Deus, não é? Que creem em Deus, e creem em Jesus Cristo, são feitos filhos de Deus, eles não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Tá? Então, o homem natural tem liberdade? É claro que tem. Nós fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias. A maneira como esses combatentes do calvinismo fazem aí para suas comunidades palestrando é tão patética e ridícula que quando os membros dessas comunidades forem até a fé reformada, as confissões, não é, eles vão ficar surpresos, vão perceber que esses líderes estão mentindo. Porque eles sabem. Eles estão mentindo. É o que eles são, mentirosos. Tá? Porque não é isso que nós ensinamos. Não é? A maneira como eles ensinam é mais ou menos assim. Ó. Desse jeito. O calvinismo ensina que nós não temos liberdade para escolher entre uma xícara e um caneco de plástico. Misericórdia, que teologia diabólica. É assim que eles fazem. Eles levam a coisa a esse nível aqui. Nós não podemos escolher entre uma xícara de porcelana e um canecão de plástico. Isso é coisa do diabo, porque você escolhe, irmão. Você sabe que você escolhe. Quer ver? Vou escolher agora. Vou dar um passo para a direita. Vou dar um passo para a esquerda. Aleluia. Nós temos liberdade. É isso que eles fazem. E eles querem manter os membros da comunidade desse jeito. Não se preocupe, que nós reformados não temos nenhuma pretensão de ficar pescando no aquário dos outros. Já começa por aí. Então, não pare com medo. Deixe medinho. Não é? Não precisa ficar receoso, não. Ensina a verdade para os membros da tua igreja, cara. Por favor.
E para de ser mentiroso, porque quem está dizendo que nós ensinamos isso é mentiroso, né? Isso não faz nem sentido, não é parte da nossa teologia pensar assim, de fato. Tá bom? Temos liberdade sim, porém nossa liberdade está condicionada à nossa natureza. Ninguém faz escolhas contrárias à sua própria natureza. Para que você faça escolhas que sejam, não é, espiritualmente corretas, boas, de fato, não é, tem que haver uma mudança na sua natureza. E esse é o processo da regeneração. Não é? Quando Deus opera soberanamente em você pela pregação do Evangelho, então você tem fé. Porque sem Deus operar, você não tem fé. Fé não é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. Veja, todo mundo pode crer em alguma coisa, certo? Mas a fé que a Bíblia ensina, ela é uma coisa única, é um dom de Deus. Não dá para você comparar a fé que a Bíblia ensina com a capacidade de crer em qualquer coisa do ser humano. Entendeu? Porque se fosse assim, a fé que nós defendemos, a fé bíblica, seria igual, em termos de eficácia nesse sentido, à fé do Islã, a fé dos budistas zen, do espiritismo. Então, todo tipo de pessoa que diz que tem uma crença religiosa tem fé de verdade. Não tem fé coisa nenhuma. Fé é uma palavra, é um termo, é um conceito, na verdade, puramente bíblico. E esta fé, que é um conteúdo do evangelho, não é? Ela só pode ser crida, confiada, digamos assim, pelo dom de Deus. Deus é quem opera isso na pessoa. É por revelação. É dom de Deus. Tá? Então, sem Deus conceder fé pelo Espírito Santo ao indivíduo que ouve o Evangelho, esse indivíduo não crerá. E se ele não crê, ele não tem salvação. Tá? Então, o indivíduo faz escolhas, faz. Mas escolher a Jesus Cristo de todo o coração depende do próprio Deus. Já começa por aí. Depende do próprio Deus. Por quê? Porque naturalmente não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Toda a história da redenção é Deus indo até o homem. É Deus indo até o homem. Adão caiu, Deus foi até Adão. Noé estava lá na sua vida comum, Deus foi até Noé. Abraão estava na sua vida comum, Deus foi até Abraão. E assim por diante. Deus foi até Moisés. E assim por diante. Deus vem até nós por sua graça. Não somos nós que vamos até Deus. Não somos nós que amamos a Deus primeiro. Sempre é Deus que nos ama primeiro. Tá? Então é Deus que nos liberta das amarras nesse sentido, dessa escravidão do diabo e do pecado, para podermos olhar para Jesus Cristo. É Deus quem abre o nosso coração. Certo? E então, nesse processo de regeneração, porque Ele nos dá nova vida em Cristo, que está sendo desenvolvida dia após dia, nós vamos aprendendo, olhando para Cristo agora, porque agora sabemos quem Ele é, somos impactados como Paulo foi impactado e teve uma visão de Cristo gloriosa. Nós também começamos a ter essa visão gloriosa para olharmos para Cristo como o nosso Senhor. E então agora desejamos sim, escolhemos sim, fazer sua vontade. Eu, como reformado, digo que eu quis a Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, eu reconheço que se Deus não tivesse operado no meu coração, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, eu não ia querer a Jesus Cristo. Ele faz em mim, tá? Ele opera em mim libertação para que eu possa crer em Jesus Cristo. Sem Deus agir, eu não posso crer. Simples assim. É isso que nós cremos, tá? Então, vamos acabar com esse negócio de fantoche, cara. Beleza?